Existem noites em que a alma treme, noites em que o silêncio pesa. Demais, noites em que o medo se senta ao nosso lado e parece sussurrar que tudo está perdido, talvez. Hoje você esteja aqui porque se sente assim. Talvez tenha sentido ansiedade, talvez esteja há dias lutando contra pensamentos que não deixam você descansar. Talvez o futuro esteja tirando a sua paz, talvez exista uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado em silêncio, talvez tenha se perguntado quando essa prova vai acabar e, mesmo tentando mostrar força por fora, por dentro sente que algo está se quebrando. É justamente nesses momentos, quando a escuridão parece mais forte, quando a incerteza tenta dominar o coração, que você precisa se lembrar de uma verdade eterna: a escuridão jamais poderá apagar a luz de Deus. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos para os momentos de medo, angústia e batalha interior, um salmo escrito em meio à luta, mas cheio de confiança, um salmo nascido no meio da perseguição, mas transbordando esperança. O Salmo 27 não é apenas uma poesia antiga, é uma declaração viva, é um grito de fé, é uma resposta do céu para todo coração cansado. Se hoje você está enfrentando medo, este salmo é para você. Se está atravessando incertezas, este salmo é para você. Se sente que a ansiedade tentou roubar a sua paz, este salmo vem lembrar que você não está sozinho, porque quando Deus é a sua luz, nenhuma escuridão pode vencer. Quando Deus é a sua salvação, nenhum medo tem a última palavra. Respire fundo, silencie por um instante o barulho da sua mente. Abra o seu coração, porque esta palavra pode trazer clareza à sua confusão, força à sua fraqueza e paz à sua tempestade. Hoje Deus quer lembrar você: não importa quão escura pareça a noite, a luz do Senhor continua brilhando sobre a sua vida. Contexto do SALMU. Salmo 27 foi escrito pelo rei Davi, um homem que conheceu tanto a vitória quanto sofrimento. Davi foi pastor, foi músico, foi guerreiro, foi perseguido, foi traído, foi rejeitado, foi provado inúmeras vezes e ainda assim o seu coração permaneceu firme em Deus. Este salmo nasce em um contexto de conflito. Davi estava cercado de inimigos, enfrentava ameaças reais, havia perseguição, havia incerteza, havia perigo. Ele não estava escrevendo de um lugar confortável, não. Estava escrevendo em tempos tranquilos, estava escrevendo no meio da batalha. E é isso que torna este salmo tão poderoso, porque não é uma declaração feita a partir de uma vida perfeita, é uma declaração feita no meio da tempestade. Davi sabia o que era sentir medo, sabia o que era fugir, sabia o que era ser encurralado, mas havia algo que ele tinha aprendido: quando tudo falha, Deus permanece. Quando as forças humanas se esgotam, a presença de Deus sustenta. Quando os inimigos se levantam, a fidelidade do Senhor se torna refúgio. Na época de Davi, a guerra era uma realidade constante, a ameaça podia surgir a qualquer momento, as conspirações eram frequentes, a traição era comum e no meio disso tudo, Davi escreveu palavras que atravessaram gerações, palavras que hoje continuam trazendo esperança, porque talvez você não enfrente exércitos físicos, mas enfrenta outros inimigos: a ansiedade, medo do amanhã, as incertezas financeiras, as feridas emocionais, tristeza silenciosa, a sensação de não saber o que fazer. Este salmo se conecta profundamente com a nossa realidade, porque fala exatamente disso, como permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Davi nos ensina que a fé não consiste em negar a realidade,
A fé consiste em olhar para a realidade e ainda assim confiar em Deus. O Salmo 27 nos lembra que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, está na presença do Senhor. Agora vamos ouvir o Salmo 27. O Senhor é a minha luz. Minha luz no meio da escuridão, minha luz quando não sei qual direção seguir, minha luz quando tudo parece confuso, e Ele também é a minha salvação, meu socorro, meu refúgio, minha resposta. De quem terei medo? Se o Deus eterno caminha comigo, que sombra poderá me vencer? O Senhor é a fortaleza da minha vida, é o muro que me protege, é a rocha sobre a qual permaneço firme. De quem me recearei? Quando os malfeitores se levantarem contra mim, quando tentarem destruir minha paz, quando quiserem apagar minha esperança, eles tropeçarão e cairão, ainda que um exército se acampe contra mim. Meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim. Continuarei confiando, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, habitar na sua presença, permanecer perto dele. Contemplar a sua beleza, buscar a sua face todos os dias, porque no dia da adversidade, Ele me esconderá, me guardará, me colocará sobre a rocha, então a minha cabeça se levantará e oferecerei sacrifícios de alegria. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor. A minha voz, quando clamo, tem misericórdia de mim, responde-me. Meu coração diz, busca a minha face e a tua face. Senhor, buscarei com não escondas de mim a tua presença. Não me abandones, tu tens sido meu auxílio, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. O Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho, guia-me pela vereda reta. Não me entregues à vontade dos meus inimigos, porque falsas testemunhas se levantaram contra mim, mas eu creio firmemente. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, fortaleça o seu coração. Sim, espere no Senhor. Agora vamos refletir sobre este salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi não começa falando sobre o problema, ele começa falando sobre Deus. E aqui existe uma lição profunda. Muitas vezes começamos o dia pensando nas preocupações, nas contas, nos problemas, na dor, no que está faltando. E isso faz o medo crescer. Davi nos ensina a começar focando em quem Deus é quando seus olhos estão no problema. O medo cresce quando seus olhos estão em Deus. A fé desperta, a luz representa direção. Talvez hoje você esteja confuso, sem saber qual decisão tomar, sem saber como resolver o que está vivendo. Deus quer ser a sua luz, Ele talvez não mostre todo o caminho de uma vez, mas iluminará. O próximo passo, de quem terei medo? Isso não significa ausência de emoções humanas. Davi também sentiu medo, mas decidiu não ser governado por ele, e você também pode sentir medo sem permitir que ele controle sua vida. A ansiedade diz, vai dar tudo errado. A fé responde, Deus continua no controle. A preocupação diz, você não vai conseguir. A fé responde, com Deus eu conseguirei, ainda que um exército se acampe contra mim. Davi reconhece a intensidade da batalha. Ele não minimiza a realidade. A fé não nega dificuldade. A fé declara que Deus é maior do que ela, talvez o seu exército. Hoje seja uma dívida, uma enfermidade, uma separação, uma depressão silenciosa, um diagnóstico inesperado, um sonho frustrado, seja qual for a sua batalha. Deus continua maior. Uma coisa pedi ao Senhor. Davi entendeu algo essencial. A verdadeira vitória não está apenas no desaparecimento do problema, está em permanecer perto de Deus, porque quando você está na presença dele,
Encontra paz antes mesmo de a circunstância mudar a ansiedade. Rouba a paz, a presença de Deus a restaura, o medo paralisa, a presença de Deus. Fortalece, a tristeza escurece, a presença de Deus ilumina, busca. A minha face. Esse convite continua. Ecoando hoje, busque a presença de Deus mais do que respostas, mais do que soluções, busque intimidade com Ele, porque muitas vezes a resposta não vem como explicação, vem como paz, e essa paz sustenta, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. Estas palavras falam sobre abandono, sobre rejeição, sobre solidão, talvez. Você saiba o que é ser decepcionado, ferido, ignorado, mas este versículo lembra. Mesmo quando pessoas falham, Deus jamais abandona, Ele acolhe, Ele abraça, Ele permanece, creio que verei a bondade do Senhor. Essa é uma declaração contra o desespero. Davi não disse talvez, ele disse eu creio, e hoje você também precisa declarar isso. Mesmo sem ver a resposta, mesmo sem entender o processo, declare, eu verei a bondade do Senhor, espere no Senhor. Esperar não é desistir, esperar é confiar, é continuar crendo, continuar orando, continuar. Caminhando, continuar adorando, mesmo quando a resposta parece demorar. Deus nunca chega atrasado, Ele chega no tempo perfeito, aplicando. Este salmo à sua vida talvez sua vida hoje se pareça muito com este salmo, a batalhas, a perguntas, a incertezas e talvez exista medo, talvez você tenha medo de perder algo importante. Talvez se preocupe com a sua família, talvez esteja cansado de lutar. Este salmo chama você para 3 atitudes. Primeiro, lembre-se de quem Deus é. Ele é luz. Quando tudo parece escuro, Ele é salvação. Quando não há saída visível, Ele é fortaleza. Quando você se sente fraco, segundo, busque a presença dEle, não apenas a resposta, busque o rosto do Senhor, a intimidade, a voz dEle, porque muitos milagres começam na presença. Terceiro, espere com fé, não com resignação, mas com expectativa, crendo que a bondade do Senhor se manifestará. Sua história não termina nesta prova. Sua noite não será eterna, sua dor não terá a última palavra. A luz do Senhor continua brilhando agora. O eram esse juntos, Pai amado. Hoje me aproximo de Ti, com o coração vulnerável, com meus medos, com minhas lutas, com minhas perguntas. Senhor, Tu conheces as batalhas que estou enfrentando, conheces minhas noites de ansiedade, minhas lágrimas silenciosas, meus pensamentos inquietos. Hoje eu Te entrego tudo. Entrego o meu medo, entrego a minha incerteza, entrego aquilo que não consigo controlar e declaro que Tu és a minha luz, ilumina o meu caminho, mostra-me direção, guia-me quando eu não souber o que fazer. Declaro que Tu és a minha salvação. Livra-me de tudo que tenta destruir a minha paz. Declaro que Tu és a minha fortaleza. Sustenta-me quando minhas forças faltarem. Senhor, esconde minha vida na Tua presença. Abraça-me com Teu amor, cerca-me com Tua paz. Faz-me sentir que não estou sozinho. Ensina-me a esperar, ensina-me a confiar. Ensina-me a descansar em Ti hoje. Eu decido crer que verei a Tua bondade, crer que Tua fidelidade me alcançará, crer que esta batalha não me destruirá. No Teu nome encontro refúgio, na Tua presença encontro descanso. No Teu amor encontro esperança, em nome de Jesus. Amém. Declare. Com fé hoje eu declaro, o Senhor é a minha luz. Eu declaro, não caminharei em escuridão. Eu declaro, o medo não governará a minha vida. Eu declaro, a paz de Deus enche o meu coração. Eu declaro, a ansiedade perde força. Eu declaro, minha fé está sendo fortalecida. Eu declaro, Deus guia meus passos. Eu declaro, não estou sozinho. Eu declaro, Deus luta por mim. Eu declaro, minha esperança está viva. Eu declaro,
verei a bondade do Senhor. Eu declaro, meu coração será fortalecido. Eu declaro, esperarei com confiança. Eu declaro, a luz de Deus vence toda treva. Eu declaro, nada me separará do amor do Senhor. Eu declaro, minha história será testemunho. Eu declaro, Deus está agindo. Aleluia! Mensagem final para vocês, e você ouviu esta palavra até aqui. Foi porque Deus queria lembrar algo ao seu coração. Não tenha medo, não recue, não desista. A escuridão que você enfrenta não será eterna. A luz do Senhor continua brilhando. Mesmo que hoje você não entenda tudo, Ele continua guiando seus passos, mesmo que ainda não veja a saída. Ele já abriu o caminho, mesmo que se sinta fraco. Ele continua sendo a sua força. Lembre-se, você verá a bondade do Senhor, sim. Você verá na sua casa, na sua família, na sua história. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários, amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desta esperança. Inscreva-se para continuar fortalecendo sua fé através da palavra de Deus. Que a luz do Senhor brilhe intensamente sobre a sua vida. Aleluia!